Pois bem, continuando então sobre o assunto da aula de hoje, nesta primeira parte nós vamos entender e conversar um pouco sobre as observáveis GNSS, ok? De primeiro momento, nós precisamos entender que os sistemas de posicionamento GNSS trabalham com sistemas de radionavegação, utilizando, portanto, ondas de rádio, né? Essas ondas de rádio fazem parte do espectro de ondas eletromagnéticas. E o que vem a ser uma onda eletromagnética? É uma onda que vai se propagar com uma velocidade aproximadamente idêntica à velocidade da luz, né? Coloca aí o valor a título de curiosidade. E essa onda transporta dois campos, o campo elétrico e um campo magnético, como essa figura aqui abaixo mostra. Aqui em vermelho o campo elétrico, em azul o campo magnético. Esses campos, perdão, perpendiculares entre si e sempre no sentido de propagação da própria onda, né? Da onda eletromagnética. Deste modo, a onda de rádio é o tipo de onda utilizado aqui no sistema de radionavegação adotado nos sistemas de posicionamento GNSS. Para identificar, para caracterizar esta onda eletromagnética, nós podemos modelá-la matematicamente através dos seus três componentes. Exemplo, o Czinho aqui da fórmula clássica, nós podemos nos referir à velocidade da onda, que vai ser aí no caso idêntica à velocidade da luz, o comprimento de onda, né, apresentado aqui pela letra grega lambda, e F, a frequência da onda, entendendo frequência aqui como o inverso, o oposto do período, o tempo necessário para que uma onda apresente o mesmo valor em seu padrão, o mesmo valor, é, aquilo que a gente vai dizer, repetir o seu mesmo valor, ok? Lembrando que o comprimento de onda é medido em unidades lineares e frequências sempre medidas aqui em hertz ou o contrário da unidade de período, no caso, segundo elevado a -1. Unidade do comprimento de onda, então, vai ser linear. Unidade da frequência, sempre medida em hertz ou nos seus submúltiplos de hertz. Aqui eu trago para a gente se situar o espectro eletromagnético na propagação de ondas. E aí a gente se atenta aqui nas ondas de rádio, né? Apresentando frequências aqui na casa de 10 elevado à sexta potência até 10 elevado a 12, né? E aqui dentro desse conjunto de ondas de rádio se localiza aqui com um comprimento de onda muito maior as ondas eletromagnéticas propagadas através ainda dos sistemas de posicionamento GNSS. Se vocês observarem, quanto maior a frequência da minha onda, menor o comprimento de onda. E o inverso também é válido, né? Bastaria a gente observar aqui que, uma vez se a gente reescrevesse o comprimento de onda em função da frequência, seriam grandezas inversamente proporcionais, certo? Nesse sentido, as ondas de rádio propagadas aí pelo sinal GNSS compreende faixa de comprimento de onda variando em 100 micrômetros até 100 quilômetros. Ou, se eu for levar em consideração a sua frequência, a gente vai ter em faixas entre 3 terahertz ou 3 kHz. Estas são as principais características das ondas de rádio. Vale lembrar que ondas de rádio não é próprio do sistema GNSS, né? Não são tipo de onda específico para os satélites GNSS. Nós podemos também nos referir aí como informações propagadas através de ondas de rádio, as ondas de rádio, televisão, internet, telefonia, né? São ondas aí com características parecidas. Para o sistema GPS, nós precisamos entender que o princípio de funcionamento de cada satélite vai se concentrar na emissão de ondas, aquelas ondas que nós vamos chamar de ondas portadoras. E aí, de início, daqui a pouco a gente vai aprofundar
nestas características, nós temos duas ondas portadoras, a L1 e a L2. Com a modernização do sistema GPS, nós já temos aí um bloco 2F desse sistema apresentando uma terceira portadora, conhecida como portadora L5. Essas três frequências, essas três ondas portadoras, perdão, elas são originadas de uma frequência conhecida como frequência fundamental, né? Elas são geradas a partir dessa frequência. No caso, a frequência fundamental tem o valor de 10,3 MHz, e aí, se multiplicarmos, por exemplo, esta frequência fundamental por 154, nós teremos o valor da frequência L1, né? Apresentando medida aí de comprimento de onda próximo da casa de 19 centímetros. Se multiplicarmos por 120, nós teremos a frequência L2, uma menor frequência, portanto, um maior comprimento de onda, e o L5 sendo aí a frequência fundamental multiplicada por 115, obtendo para a gente um comprimento de onda próximo de 25 centímetros. Estas três ondas portadoras serão as ondas utilizadas no sistema GPS, ok? Sempre obtidas com base no valor de frequência fundamental. Essas ondas portadoras são moduladas através de códigos, os chamados códigos PRN, ruído pseudo aleatório, e esses códigos são códigos binários, escritos aí por meio de algoritmos que geram seus valores sempre numa sequência, -1, +1 ou ainda 0 e 1, tá? Então, os códigos PRN são, na sua natureza física, né? Se a gente fosse analisar um código PRN, esse código seria escrito em sequência binária. Um dado satélite GNSS pode, inclusive, ser identificado a partir de um número relacionado a um segmento particular do PRN, no qual é transmitido pelo próprio satélite, sendo que cada satélite vai ser identificado pela nomenclatura PRN. Exemplo, se eu quiser me referir a uma constelação do sistema GPS, por exemplo, o satélite de número 12 vai ser identificado como PRN12, um satélite de número 1 vai ser identificado como PRN01 e assim por diante. Este código PRN também é utilizado para se identificar, para se nomear determinado satélite da nossa constelação. É importante entender que toda constelação, por exemplo, constelação GPS, todos os seus satélites ativos transmitem os dados na mesma sequência, mas cada satélite vai ser identificado através do seu código PRN, como eu havia acabado de falar. O fato de todos esses satélites transmitirem dados na mesma frequência se deve ao uso da técnica conhecida como divisão do código para múltiplo acesso, e aí é representada através das siglas CDMA. Esta técnica garante que tanto o código CA, perdão, como o código P, eu tranquilizo vocês que daqui a pouco a gente volta a falar desses códigos, eles são transmitidos com a mesma frequência, o que não acontecia até pouco tempo, por exemplo, com o sistema GLONASS, né? Essa técnica aqui do CDMA, ela é própria, ela é muito característica dos sistemas GPS. No GLONASS, cada satélite emite uma onda com uma frequência diferente, o que, em termos de processamento dos dados, o processador, o analista, ele precisa ficar muito atento para caso seja referente a uma época determinada, a gente tenha este cuidado de perceber as frequências diferentes. No caso do sistema GPS, não. A técnica CDMA traz a garantia de que todos transmitem dados com a mesma frequência, ok? O segmento de código atribuído a cada satélite é reiniciado a cada semana. Daqui a pouco nós vamos falar sobre tempo GPS, e aí, lembrando que a semana GPS não é
igual a nossa semana juliana, né? Domingo a domingo a gente tem aí a nossa forma de organizar o tempo. O sistema GPS também tem o seu sistema de tempo muito importante para a gente saber, né? Saber identificar a que dia nós estamos processando determinados dados GPS, por exemplo. O sistema GLONASS, como eu acabei de falar, ele transmite sinais em duas frequências, onde cada um dos seus satélites apresenta uma frequência própria, né, transmitindo em sinais em duas ondas portadoras. Essa técnica é a técnica do múltiplo acesso pela divisão da frequência. Acontece que em meados de 2008, o sistema GLONASS também utiliza a mesma técnica utilizada pelo sistema GPS, a CDMA, e aí garantindo que todos os satélites emitam, propaguem os seus sinais, os seus códigos com a mesma frequência. Aqui eu trago exemplos de sinais referentes às frequências transmitidas dos outros sistemas GNSS, o Galileu, o Bidu. Eu não havia falado, mas existem outros sistemas em implementação, né? O sistema QASA, o sistema IRNSS, e aí eu trago também essas principais características aí destes sistemas. Lembrando que os principais sistemas, os mais consagrados pela literatura e os de maior uso hoje, nós vamos concentrar nos quatro: sistema GPS, GLONASS, Galileu e Bidu, como a gente viu na aula de número 01. Aqui eu trago uma representação gráfica para poder exemplificar melhor as observáveis de cada sistema, né? Aqui em cima nós podemos ver a frequência da onda propagada e aqui os códigos L5, L2C, L1. Nós vamos entender um pouco melhor daqui a pouco o que vem a ser esses códigos com nome L1, L2, L5 e também o que vem a ser essas frequências geradas aí pela propagação da onda no satélite, ok? Para se medir distância entre satélite e receptor, né, é o princípio básico de posicionamento, como eu havia falado na aula 01, né, ao se fazer posicionamento, ao se utilizar, ao se rastrear um satélite, nós estamos medindo a distância geométrica entre o satélite e um determinado receptor localizado, posicionado na superfície terrestre. E aí, para medir essa distância, nós podemos utilizar dois tipos de observações. A pseudodistância do código, nós vamos entender melhor daqui a pouco, ou a gente pode utilizar, com resultados até melhores, a fase da onda portadoras. Vamos entender o que se trata cada um dessas duas observáveis. A primeira observável que nós trazemos aqui é a chamada pseudodistância. Como o próprio nome diz, se a gente for interpretar esse nome, a falsa distância. É a distância geométrica medida entre satélite e antena do receptor, obtida aí por meio do código modulado sobre uma onda portadora. Como calcular a pseudodistância? Ela é basicamente originária daquela fórmula de física, de cinemática clássica: velocidade é igual a distância sobre tempo, né? Se formos isolar a distância, a gente obtém essa distância geométrica pela multiplicação do tempo que o sinal gasta para se propagar vezes a velocidade da luz no vácuo. Por que velocidade da luz no vácuo? Porque é o mesmo valor para a velocidade de ondas de rádio, velocidade da onda eletromagnética. Considerando, claro, um modelo muito simples, né? Nesta fórmula simples aí, nós não estamos considerando os vários erros que perturbam esse sinal, ok? O sinal, ao se propagar de um satélite até o receptor GPS, por exemplo, ele sofre diversas influências que vão se transformar em erros. E aí, esses erros aqui não sendo modelados por enquanto. No momento que nós estamos fazendo um posicionamento por GNSS, o receptor
replica um código produzido no satélite, sendo que a diferença entre a chegada de uma transmissão particular de código gerado no satélite e a sua réplica no